Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, amados, para juntos nós buscarmos mais um exemplo para a nossa vida, hoje nas páginas da Bíblia Sagrada. E hoje gostaria de ler com vocês no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo de número 10, que diz assim: E agora eis que o Senhor me concedeu em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora peço-te, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar a respeito de Calebe. Talvez o nome de Calebe não seja muito conhecido, mas Calebe foi um grande personagem. Calebe nos dá um exemplo de fé. Calebe, da tribo de Judá, foi enviado, meus irmãos, quando os 12 espias foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida. E Calebe e Josué foram os dois que deram relato positivo de que, ainda que aquele povo fosse grande e houvesse gigantes, Deus nos daria a vitória. Calebe e Josué foram os dois que tiveram a perspectiva de fé. Os outros 10 espias fizeram desmaiar o coração do povo, desanimando-os. Calebe nos dá um exemplo de coragem, porque quando a maioria estava dizendo que não, ele, pela sua fé em Deus, disse sim, que era possível, ainda que o povo pensou em apedrejá-los, a ilha Josué. Nós vemos, queridos, que Calebe é, meus irmãos, um exemplo de perseverança, porque por causa dos 10 espias que desmaiou o coração do povo, ele teve que ver retardada a promessa de entrar na terra prometida e peregrinou pelo deserto mais 40 anos. 40 anos de peregrinação, perseverando com a sua fé em Deus e sabendo que essa demora não era fruto de nenhuma desobediência dele, mas dos 10 espias e do povo. E viu toda aquela geração morrer. Somente ele e Josué, filho de Nun, puderam entrar na terra prometida. Calebe é um exemplo para nós, meus irmãos, de propósito. O texto que acabamos de ler nos diz que ele disse para Josué e reivindicou uma promessa que naquele dia Deus usara Moisés para dizer. Ele mostra que a força que ele tinha naquele dia que entrou na terra, 40 anos depois, era a mesma força para guerrear. Ou seja, Calebe nos ensina que nós devemos manter a constância. Da maneira que começamos, devemos terminar. Calebe nos ensina a ter um espírito conquistador, né? De reivindicar o monte. Ainda sabendo que lá havia gigantes, ele tinha convicção de que Deus lhe daria aquela terra. Bendito seja o nome do Senhor. Que possa haver em nós, meus irmãos, exatamente esse mesmo espírito,
que possamos ter essa fé, a fé de se posicionar de acordo ao que Deus diz, ainda que a maioria ao nosso redor diga e creia que não. A fé, meus irmãos, e a postura de alguém que não se deixa influenciar pela maioria. A fé que espera, ainda que pelos outros nós vejamos tardadas a promessa de Deus, continuar firme e perseverando como Calebe. E com o passar dos anos, possamos sempre gozar da mesma força, do mesmo vigor espiritual para reivindicar as promessas e conquistá-las, ainda que nela tenha gigantes a ser derrubados. Nós cremos que é possível para a glória de Deus. Portanto, essa é a nossa mensagem de hoje, que aprendamos o exemplo de Calebe. E, meus amados, se você gostou dessa reflexão rápida, dá um like, certo? Se inscreva no nosso canal, nos ajuda a levar um exemplo para nós hoje mais longe, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.